Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma terça-feira com lives e hoje um assunto bem bacana com duas feras ou dois feras da ortopedia, nem de Jaraguá do Sul, nem do Brasil, acho que do mundo, né? Temos referências aí, os dois são referências, são inovadores, os dois fazendo um trabalho muito bacana. Um deles já chegou, inclusive, Dr. Gobato. Vamos lá, ele já está aí, já vai entrar. Quem quiser convidar os amigos ou pessoas que vocês acreditem que vão gostar dessa live, aperta no aviãozinho. Aí o aviãozinho vai permitir que vocês... Oi, doutor, tudo bom, Gobato? Tudo bem, Rafael? Prazer estar aqui. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, tá me ouvindo bem também? Ó, tranquilo, ótimo. Deixa eu só desligar um negócio aqui, senão daqui o meu som, senão vai dar eco aqui pra gente e aí a gente não conversa direito. Pronto, resolvido. Como é que vai, Gobato? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Seguindo Acho que aí. não nos conhecemos pessoalmente, né? De repente, talvez algum acidente de futebol meu por aí a gente já tenha passado pelas mãos do senhor, mas eu não lembro. Mas a O Dari acaba certeza pegando mais, né? O pessoal do futebol, né? Lesão de joelho, cruzado, menisco, essas coisas, né? sabe, como é que o senhor prefere que chame? Gobato, Bruno? Como é que fica melhor? Rafael, Bruno, os meus alunos também, eu não tenho preferência. Alguns me chamam de Dr. Bruno, outros me chamam de Bruno, alguns me chamam de Gobato. Não, qualquer nome que você achar melhor. Pode ser Bruno, não tem problema nenhum. Então, eu vou chamar de Bruno. Deixa eu só explicar como é que funciona aqui a dinâmica antes de a gente entrar no assunto e eu explicar como é que fui parar na mão de ortopedista por acidente de futebol. Eu tenho aqui, talvez vá dar a impressão em alguns momentos, para quem nunca participou da live e para o entrevistado, que eu não estou prestando atenção. É que para evitar de eu ficar olhando essas letrinhas pequenininhas e de atrapalhar também o convidado, eu tenho a tela grande aqui onde eu acompanho todas as perguntas. Então, o senhor também não precisa se preocupar que as perguntas que forem feitas eu vou ler aqui e passo para o senhor. Inclusive, pessoal, todo mundo que estiver aí, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. O Darian vai se atrasar um pouquinho também, mas logo vai estar aqui com a gente. E quem quiser convidar outras pessoas, aperta no aviãozinho aí embaixo da tela e convide. Às vezes tem alguns amigos, né, que gostam do assunto, amigos médicos ou jogadores de futebol, que simplesmente gostam do assunto, né? Então é interessante que sejam convidados para não perderem. Apesar de que, se tudo der certo, vai ficar gravado depois para quem quiser assistir em seguida ou outro dia. Mas como eu estava falando, Bruno, eu até hoje quebrei só dois ossos que eu saiba, né? Eu já costurei a cabeça algumas vezes, acidente de casa de criança e de bicicleta de adolescente, pré-adolescente, adolescente. Mas consegui quebrar a mão duas vezes jogando futebol, sem ser goleiro e depois adulto. Uma vez eu caí, faz muitos anos, estava jogando futebol com os meus alunos da faculdade também, tinha as Olimpíadas da instituição e cada equipe podia convidar um professor e eu fui convidado. E aí eu estava jogando futebol de salão, que é algo que faz muito tempo que eu não jogo, inclusive. Acho que depois desse acidente eu nunca mais joguei. E eu caí numa dividida, mas uma dividida leal, eu caí com a mão no chão, Bruno. E eu senti uma dor muito forte, aquela dor, vim para casa, passei na farmácia, tomei comprei analgésico, enfaixei a mão como não se deve fazer, né? Como a gente deve fazer é procurar um médico. E eu devo ter ficado com aquilo ali um mês, até a hora que eu não conseguia, a maçaneta do meu apartamento lá era redonda, ainda bem que foi com a mão esquerda, mas um dia eu fui tentar abrir com a mão esquerda e não consegui virar, tive que virar o corpo inteiro. Falei, acho que está na hora de procurar um médico. Levei É uma aquela bronca do máxima, né, médico. Rafael? Tá mexendo é porque não quebrou, né? Então as mães falavam, ou às vezes a sua tia fala, tá mexendo? Não, então não quebrou. Então tá Não bom. deve ter quebrado muito mesmo, né? Mas às E vezes pode ter machucado um pouquinho mesmo mexendo, né? levei uma bronca do doutor Assi, do Assi, e isso faz muito tempo, né? Eu acho que ele se especializou em
outra parte do corpo, se eu não me engano, hoje. Mas o que eu quebrei? O escafoide, é isso? Osso escafoide? Isso. É um osso que quebra com facilidade, sem a gente saber muito bem. É um osso que tem uma fratura, faz uma fratura que é oculta, na verdade, Rafael. É aquela fratura que mesmo você indo no pronto-socorro, fazendo raio-x, muitas vezes você não vê no dia que você quebra. Demora alguns dias para ela aparecer. Então é um ossinho aí bastante famoso nos pronto-socorros, Nós temos alguns alunos aí que estão ao vivo, aí, alguns alunos da medicina que estão assistindo a live. Eles já passaram pela gente na anatomia, sabem que o escafoide é um ossinho bem importante, justamente por isso, porque é fácil de quebrar, geralmente com a mão espalmada, quando você cai com a mão no chão mesmo, que nem aconteceu com você, e você fica com uma dor, continua mexendo, e geralmente não traz problemas nenhum, mesmo tendo a fratura, mas algumas vezes o osso não cola muito bem, Rafael, e daí pode ter alguma artrose, um desgaste na articulação do punho, que é um problema daí um pouco difícil de resolver lá na frente. Eu Então, lembro o melhor é resolver logo, botar um gessinho, resolver e deixar colar bem o ossinho, né? Eu lembro que ele disse que eu poderia até já ter desenvolvido uma artrose, né? Tentaria resolver engessando. Deu certo, eu fiquei engessado até depois do cotovelo. Só cabia a latinha da cerveja na mão, né? Porque engessa tudo aqui. Cabia certinho a latinha. O único problema é que a latinha não ia para a boca, porque o braço todo estava engessado. Mas não deu para aproveitar isso e eu fiquei quase 2 meses. Depois eu fiquei só com uma luva, eu acho que chama luva, né? Que é daqui para cima. Isso, menorzinho o gessinho, né? Isso, é. E fiquei com a luva uns 45 dias com o braço até em cima, acima do cotovelo, e depois mais uns 15 dias com a luva, se eu não me engano. Faz muitos anos, para lá de 15 anos, eu acho. E o segundo episódio foi mais bizarro, Bruno. Jogando futebol sintético, um colega meu daqueles que chuta muito forte, que estava no meu time, chutou muito forte para o gol, só que errou o chute e eu estava no meio e a bola pegou na minha mão, não sei como. Eu sei que aquela dor foi muito grande. Assim, eu tenho só uma outra sensação de dor muito forte quando eu caí num rapel, que eu bati com o joelho, que eu também não quebrei nada, né, que eu pensei que tinha esmigalhado a perna, fiz um monte de exame e não deu nada, mas aquela dor foi muito forte. Só que aí eu fui mais esperto, né? Eu fui direto para o hospital. A gente fala que a melhor coisa é ir para o hospital, mesmo que demore um pouquinho, vai no pronto-socorro, faz um raio-x e procura um pronto-socorro, né, que tá acostumado a atendimento de trauma, que a gente sempre sugere que é o mais importante. Nem sempre esse é o pronto-socorro que é mais rápido, né? Até mesmo porque tem outras coisas. Mas é uma vez só, faz um raio-x, avalia. Geralmente esse pronto-socorro está mais acostumado a atender casos de trauma, né? Então, quando tem esse tipo de coisa, sempre é interessante procurar um pronto-socorro, né? Principalmente se tem uma dor mais forte, né? Você perde um pouco da mobilidade da articulação, e se essa dor já é logo no começo, né? Se é algo já que demora um pouco para doer, talvez a chance de ter tido um problema maior é pequeno, né, Rafael? Mas se a dor é aguda desde o começo já dói apertando, né? Então a gente sempre sugere procurar o pronto-socorro. E aí foi o segundo metacarpiano que eu quebrei da mesma mão. Ainda bem que as duas vezes foram... nas duas vezes foi a mão esquerda que eu machuquei. Mas, Bruno, falei dos meus episódios melodramáticos no futebol, né? Não faço gol, mas quebro osso. Então, agora se apresenta, por favor, né? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia e medicina, mais especificamente na área da ortopedia. Eu recebi muitos comentários ao longo dessa semana, depois que o pessoal viu que teria essa live. Pessoas que te conhecem, pessoas que conhecem o Darian super empolgados, alguns bem chateados que não conseguiriam assistir ao vivo para fazer algumas perguntas, mas provavelmente vão ver depois. E só para te situar também, em 2019 eu fiz eu desenvolvi um projeto, um programa chamado Disrupção.tudo. E nesse projeto eu trazia sempre 2 profissionais para falarem dos impactos da tecnologia nas suas profissões ou nas suas vidas. E foi bem bacana. Em 2020, isso ia ganhar um corpo bem maior, né? E já teve algumas empresas uma empresa me procurando para a gente fazer
disrupção.tudo com mais organização, com mais evidência. Só que no primeiro, que seria sobre livros e literatura, a gente ficou no impasse por causa do início da pandemia e não fizemos mais nada. Mas eu estava meio inquieto com isso e acabei transformando o Disrupção em lives, inicialmente com uma pessoa, agora que o Instagram permite que haja mais de uma pessoa na interlocução. Em alguns momentos já fiz com duas, essa é a segunda que eu faço com duas, Bruno. Então, vem nesse contexto de trabalhar sempre. Eu trabalho com direito digital, então eu tenho tentado sempre trazer profissionais reconhecidos e que utilizam a tecnologia a seu favor, ou que utilizaram na vida pessoal, na vida profissional de alguma forma. E, obviamente, quando a gente fala de ortopedia, teu nome se destaca, até pelo episódio que a gente vai falar mais adiante ali. E é um grande prazer que eu estou te recebendo, porque não é todo dia que eu tenho um médico famoso internacionalmente aqui conosco, nos prestigiando. Então, Bruno, se apresente, por favor, para o nosso público. Teus alunos te conhecem, mas tem muita gente aqui que não te conhece ainda. Famoso é muito relativo, né? Famoso, eu sou famoso na minha família, eu sou famoso nos meus alunos, mas a fama é uma coisa muito relativa. Com certeza a gente tem uma penetração grande aí na parte da tecnologia relacionada à ortopedia, mas eu sou médico, sou ortopedista, sou professor do curso de medicina aqui da Estácio, então, olá para os meus alunos. Amanhã a gente tem um podcast também que a gente vai estar falando, eu acho que os alunos vão estar também interessados em assistir amanhã lá na Estácio, no nosso canal da Estácio. Que legal. Eu trabalho com tecnologia... É por áudio e vídeo, acho que vai estar no YouTube e áudio. Legal. Eu trabalho com tecnologia, Rafael, já há bastante tempo, na verdade, desde que eu me conheço com gente. Já fui programador, sempre muito amador, né? Mas é uma coisa que sempre teve aí no meu DNA desde cedo. Acho que o único momento que eu fiquei longe da tecnologia foi na residência média, que é onde não dá tempo de fazer nada, não dá tempo às vezes nem de dormir, então quando muito de mexer com tecnologia. Mas assim que a gente saiu da residência, a gente conseguiu retomar aí alguns estudos e isso sempre me inquietou bastante. Por exemplo, para você ter uma ideia, assim que saiu a Apple Store do iPhone, o iPhone 3 ou 3S, alguns poucos meses depois, eu diria que 6, 4 meses depois, a gente já tinha feito um aplicativo que estava lá na Apple Store. Foi até um dos primeiros aplicativos em língua portuguesa, para ser exato, do Brasil, inclusive. Então, cara, uma coisa muito simples e muito simples dentro da minha, não foi dentro da minha possibilidade, né? Mas a gente sempre gostei de testar, as coisas apareciam, sempre estava testando. E a gente acaba indo, claro, para o lado da ortopedia, né? Que é o lado que eu sei fazer. Então, o aplicativo que eu fiz era de ortopedia, as coisas que a gente faz é de ortopedia, que é o que a gente acaba vivendo, né? Às 8, 10 horas por dia da nossa vida. E aí a gente acaba adaptando o que a gente tem aí de novas tecnologias, tentando pensar o que a gente pode trazer isso para dentro da nossa realidade. Um dos assuntos aí que a gente tem já trabalhado há bastante tempo, e tem até alguns colegas aí assistindo que também, digamos assim, foram inspirados aí pelo que a gente está fazendo, é o uso da impressão 3D, que é uma tecnologia relativamente nova, na verdade, na medicina nova, né? E que a gente da medicina está começando a aprender a usar ela a nosso favor, a favor do médico, a favor, né, do médico quando eu falo de seu entendimento, de seu estudo, e claro, a favor do paciente para dar um diagnóstico melhor, mais preciso. Mas essa é, na minha opinião, Rafael, uma disrupção, e uma disrupção ela passa por um processo aí de adaptação, né? E inclusive de adaptação de custo-efetividade, de tudo. Então, a gente ainda está passando ainda, a gente ainda está entendendo o que essas novas tecnologias estão vindo, inclusive para a área da medicina, no meu caso, na ortopedia. Alguma coisa que a gente achava que era maravilhoso anos atrás, prova-se depois com um certo tempo não prático, né? Ou não custo-efetivo, e algumas coisas que a gente via como besteira, algumas coisas que começaram de forma muito embrionária no passado e hoje estão sendo utilizadas aí no dia a dia.
Então, eu fico muito feliz de estar sempre tentando estar na frente disso, às vezes até um early adopter, assim, a gente até sofre um pouco de, de ser um pouco early adopter de algumas coisas, de estar falando algumas coisas, e até, de certa forma, de alguma forma, se frustrar, né? Que algumas coisas que a gente começa e percebe que demora um pouquinho Uhum. até que isso possa chegar ao grande público, aos colegas e até mesmo ao próprio paciente, né? Então, mas alguém tem que começar, e uma coisa que eu fico muito feliz, Rafael, eu acho que é muito legal de mostrar que é a democratização da medicina, né? Você está aqui em Jaraguá, eu estou em Jaraguá, ambos estamos na mesma cidade, que é uma cidade do interior, né? É o interior de um estado do interior, que é Santa Catarina. E isso hoje não nos impede mais de estar criando coisa, criando ciência e desenvolvendo coisa até de nível Exato. internacional, até sendo referência lá fora, claro, para algumas coisas bem específicas. Eu gosto sempre de levantar essa ideia da democratização da tecnologia, porque a tecnologia na medicina, ela começa, na verdade, não com a democratização, né? Porque ela começa com alto custo. Então, ela é muito pelo contrário. Quando a gente começa com a tecnologia na medicina, ela é muito pouco democrática, porque ela vem para poucos, e isso sempre foi assim, né? Tudo que é para medicina é muito caro de se desenvolver, por diversos motivos aí que a gente não vai conversar numa live, que é um bate-papo. Então ela vem muito cara. Mas essa disrupção aí dos últimos anos da tecnologia, do smartphone no seu bolso, de você poder ter acesso a máquinas na sua casa, como impressora 3D que está atrás de mim, como você ter acesso a óculos de realidade aumentada, coisas que estão mudando um pouco a nossa percepção do mundo, também começam a realmente, da minha opinião, democratizar daí o uso das novas tecnologias na medicina. Hoje é fácil barra barato você ter o que tem de melhor no mundo, aqui em Jaraguá do Sul ou no Albert Einstein em São Paulo, por muito pouco. Eu acho que o objetivo principal nosso aqui em Jaraguá e tentar aqui é tentar mostrar para os colegas que a tecnologia ela está aqui para ajudar e ela pode ser feita em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, e de uma forma. A palavra amadora, né, é uma palavra que dá uma certa conotação de não profissional, mas na verdade o amador não quer dizer o contrário de não profissional, né? Sim, Mas sim. não necessariamente profissionalizado. É como a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui uma live, né? Com o seu celular, eu com o meu celular, você com ring light, eu com ring light, dois, três coisinhas ali que a gente pode fazer numa live, e a mesma live que os cantores sertanejos fizeram há um ano atrás, live para 1 milhão de pessoas, uma live para 25 pessoas, é a mesma coisa, né? É a mesma tecnologia. Hoje você está conseguindo fazer uma live, a gente está participando dessa live, que poderia ter 1 milhão de pessoas, sem necessariamente ter uma marca Brahma por trás, sem ter que ter uma Kaiser por trás, Eu ia sem ter que ter falar uma justamente câmera, isso. Falta só uma patrocínio câmera. das grandes cervejarias pra gente. Mas a qualidade da live, né, a tecnologia permite que seja igual, que Permite, seja exatamente. com um pouquinho de cuidado, com um bom celular, uma boa internet, uma iluminação e qualquer coisa, a gente consegue fazer um bate-papo que a gente está fazendo. E é isso que a tecnologia tem para a gente, é isso que a gente tem de trazer para a medicina também, principalmente para a ortopedia, né, Rafael? Uhum, não, perfeito. Tem dois pontos na tua fala que me chamaram a atenção. Mas antes eu pedi para o Darian pedir para entrar na live, ele já chegou ali, que eu vi. Então, Darian, fique bem à vontade de pedir para entrar, aperta no botãozinho ali que eu te adiciono. Pelo menos não apareceu aqui ainda. Interessante que programas, né? Tu és programador, a minha formação de segundo grau foi de processamento de dados, eu aprendi a programar também. Mas, Bruno, faz 30 anos que eu não sei, eu sabia programar em COBOL. Uns anos atrás me disseram que se eu tivesse programando em COBOL ainda hoje, eu estaria rico.
Porque tem alguns softwares ainda em COBOL, né, que precisam ser dado manutenção Uhum. e tem software ainda rodando aí em tela verde com um pontinho antes do DOS, né? Então Sim. tem Deixa eu coisa. só perguntar para o Darian. Darian tá no celular porque pelo computador não consegue, só se você tiver no celular. Era para a gente conseguir conectar, mas daqui a pouco você pede de novo. Vou ver o que pode estar acontecendo aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Pronto, vamos ver, Darian, se você recebe aí o pedido e entra junto conosco. E o outro ponto foi a coincidência que hoje eu publiquei no meu Instagram é, uma, um- uma informação, né, uma postagem sobre impressão 3D na medicina, né, tanto para construir membros ou órgãos, quanto para fazer protótipos para cirurgias mais complexas e algo que me chamou a atenção para personalizar medicamentos. Isso eu não tinha ciência ainda que já poderia ser feito por meio de 3D. A personalização, né, deixar o medicamento individualizado para cada pessoa, de acordo com as suas situações, suas necessidades, eu já entendia. Mas por meio de 3D, impressora 3D, para mim foi uma novidade bem interessante, inclusive. A impressora 3D, na verdade, é justamente a palavra é personalização, né? Você faz aquilo sob demanda. Quem conhece um pouco de cadeia produtiva, de empresa, sabe que as coisas são feitas em larga escala, que você vai fazer um objeto de plástico, seja o que for, você tem que criar um molde, esse molde custa milhares de reais para criar Uhum. esse molde, coisa de 50, 100 mil reais, para você criar um molde. E a partir daí você tem que vender múltiplas peças, né? E a impressão 3D veio justamente com essa questão da personalização. E é isso que, na verdade, a medicina está caminhando para a medicina personalizada, tanto no atendimento, quanto no diagnóstico, quanto no tratamento e até na medicação, né? A filosofia da impressão 3D talvez seja o que traz aí para a medicina personalizada. Você coloca numa pílula, quem sabe você vai lá, coloca um remédio num canto, um diurético, você coloca um outro remédio que o paciente precisa para circulação, e mais o terceira droga que esse paciente toma numa pílula só. Então, aquela pílula é uma Uhum. pílula personalizada para aquele paciente. Foi feito com aquela droga que ele toma, com a outra, como se fosse uma pizza, né? Você Sim. faz uma fatia de calabresa, uma fatia de portuguesa e uma fatia de frango catupiry, específico como o paciente pediu. Então, quando a gente pede uma pizza, a gente escolhe lá os sabores e o pizzaiolo forma a pizza. O que eles falam de impressão 3D de comprimido é isso. Ele faz o comprimido específico naquela dose para aquele paciente. Então, Rafael, por exemplo, se o Rafael toma 25 miligramas de um diurético, será que 25 miligramas é a dose do Rafael? Por que não é 20? Por que não é 18 miligramas? Não, é 25 porque é padronizado. Então, mas será que se a tua pressão estiver controlada, o teu cardiologista não pode dar 18 miligramas para você em vez de 25? Não, não pode, porque só tem 25. Mas o que essas tecnologias permitem é justamente isso. Não, vamos tentar fazer um comprimido com 18 gramas, por exemplo. Ou pressão manteve controlada, você vai tomar um comprimido de 18 gramas da droga X. É isso que a medicina personalizada está caminhando, né? Para personalizar, inclusive, a droga que você toma. Hoje você vai ter 25 e 50 miligramas, mas, pô, é o dobro, né? Ou você toma o remédio, ou você toma o dobro do remédio. Assim, a gente está acostumado a fazer isso, é do nosso dia a dia, mas se você pensar, sei lá, na vida real, na nossa vida, o que é o dobro ou nada, né? O que você faz que é o dobro ou nada? Quase nada, né? Tudo tem. A régua não é de dez em 10 centímetros, a régua é de milímetro em milímetro, né? Exatamente. Então, eu acho que a medicina está caminhando justamente para isso, Fel. Esse tipo de personalização, de atendimento, até mesmo de medicação, né? É muito bacana, né? Eu acho isso sensacional. Seja como pessoa, né, como cidadão, vendo que isso está evoluindo para esse lado, seja como entusiasta da tecnologia. E falando em tecnologia, há 2 semanas a live foi com o Anderson Merkley, um otorrino de Joinville que está participando de um projeto mundial
para desenvolver um aplicativo de identificação da Covid pela tosse, né? A gente tosse num Sim. aplicativo no celular e o aplicativo identifica. Ele até nos contou que o índice de acerto já está bastante alto, mas o órgão regulamentador nos Estados Unidos quer que seja bem mais alto, né? Eles já passaram dos 75%, mas, se eu não me engano, tem que chegar aos 90% ou 95% de acerto. E eles estão com boa perspectiva, eles já têm um número bastante grande de tosses doadas. Exatamente. Inclusive, quem quiser doar, depois entra lá no meu perfil e verifica como faz para acessar no Verify, se eu não me engano. Partindo desse trabalho que o Anderson está fazendo com a equipe multi-internacional, né? São pesquisadores de vários lugares. A ideia, eu acho que foi centralizada em Stanford, mas tem pesquisadores de vários lugares. Como é que... Conta pra gente essa história que acabou gerando comentário do CEO da Microsoft, de um trabalho teu que também teve profissionais de vários outros países envolvidos. Um procedimento, uma cirurgia, se eu não me engano, né, Bruno? Foi mais do que uma cirurgia, na verdade, foi um encontro. Rafael, até a gente teve bastante, né, bastante visualização em cima disso, mas acho que é importante a gente lembrar que esse é um projeto, na verdade, que começou, eu diria que a primeira sementinha veio até do colega nosso, o Dr. Henrique Lampert, que trabalha com a gente lá na clínica, que hoje ele não está mais no projeto, o Henrique seguiu por outros caminhos, mas a sementinha desse projeto surgiu lá, acho que no finalzinho de 2016, com o Henrique, que trabalha com a gente, até a gente conversando sempre sobre tecnologia. Aí, assim que foi lançado um óculos de realidade aumentada, que é o HoloLens, é um óculos da Microsoft, que a Microsoft lançou, se eu não me engano, em 2016, o Henrique ficou tão interessado por aquilo, foi até os Estados Unidos comprar esse óculos, e a gente começou a trabalhar junto com ele em cima disso, e começamos a utilizar. Eu creio que o Henrique foi talvez o primeiro brasileiro, se não um dos primeiros cirurgiões ortopédicos a utilizar essa tecnologia, creio que eu, no mundo. E com esse aprendizado e com esse óculos, né, esse hardware que o Henrique trouxe, a gente começou a trabalhar um pouquinho mais em cima, a ponto daí do ano passado a gente participar aí de um evento mundial, com vários países, na verdade 18 países, todo mundo, quando a gente fez uma cirurgia ao vivo, utilizando a realidade virtual, a realidade aumentada, na verdade, para a cirurgia. Tá tudo bem aí com a conexão, Rafael? Tá travando um pouquinho o vídeo? Está me ouvindo bem? Aqui tá perfeito, estou te ouvindo bem. Perfeito. Tá travando Então tá ótimo. bem. Eu estou tentando contatar o Darianta de novo aqui, para ver se ele entra conosco, né? Não sei o que está acontecendo, mas aqui está tudo perfeito, Bruno. Ótimo. Eu estou com a tela do computador ligado aqui. Que bom. Deixa eu só continuar. Então, assim, são tecnologias novas que a gente, por essa curiosidade, a gente tem entrado, e isso tem visto, né? Tem tido, até lá fora mesmo, com o pessoal da Microsoft ficou interessado. Na verdade, o evento foi criado pela própria Microsoft, e a ponto do CEO ter comentado, e foi esse histórico todo nosso aí, começando com o Henrique lá no finalzinho de 2016, a gente seguindo esse caminho que o Henrique trilhou, que aí ano passado a gente fez um evento mundial, que realmente foi bastante grande. E durante todo o ano, na verdade, de 2020, a gente treinou todos esses cirurgiões, a gente fez mais de 20 treinamentos online para ensinar os cirurgiões a utilizar esse óculos nas suas cirurgias, para que no final de 2020 início de 2021, esses cirurgiões no mundo todo, na Arábia Saudita, Estados Unidos, França, Inglaterra, pudessem utilizar essa nova tecnologia, que é a realidade aumentada, para a cirurgia. E isso trouxe a palavra awareness, né, um conhecimento ou uma visualização, demonstrou-se, a gente pôde demonstrar como um hardware
simples, razoavelmente simples, um pouco mais do que um celular, pode ser utilizado de uma forma bastante ampla, bastante democrática, porque você simplesmente pode ir lá e comprar o seu óculos e utilizar, você não precisa, por exemplo, ir até São Paulo, operar num robô que só tem no Hospital Albert Einstein, é uma coisa que você compra e utiliza da forma que você bem entender. Essa experiência com médicos, cirurgiões de diversos países deve ter sido muito bacana, né, Bruno? Eu estou tentando imaginar a grandeza de dar cursos, passar isso tudo para tanta gente de tantos lugares do mundo e que, apesar de ser medicina, devem ter suas peculiaridades, né? Seus costumes, seus hábitos, suas culturas, Com certeza, que Rafael. interferem em compreensões diferentes. A gente já vê, eu trabalhando na área jurídica, já vejo algumas discussões da área médica que tem repercussão jurídica dentro de um próprio país, né? Então, eu fico imaginando o quanto isso gera frutos e, ao mesmo tempo, discussões entre vocês, imagino eu. Eu concordo. É claro que as realidades são diferentes, tudo, né? O centro cirúrgico é diferente, a técnica é diferente, o dólar é diferente, né, Rafael? US$ 100 para um americano e 100 euros para um inglês é diferente de US$ 100 para a gente, né? Sim. Então, comprar uma coisa de US$ 100 a acessibilidade é diferente. Então, para a gente que está aqui no Brasil, para quem está no Egito, para quem está na Índia, tem que trabalhar um pouco mais para conseguir ter à disposição um dispositivo que custa US$ 100, US$ 1.000 ou US$ 3.000, né? Então, as realidades realmente são diferentes, inclusive, né, do poder de acesso do médico, do hospital, da equipe e do próprio paciente, né, a esse tipo de tecnologia. Mas como as coisas estão, a gente pode dizer que barateando, por exemplo, esse tipo de cirurgia é como usar o nosso GPS do nosso carro, né? Ele te auxilia a direcionar qual é a melhor rota, qual rota você definiu antes de uma cirurgia. Ele te dá a melhor rota em tempo real do que pode ser feito. Essa melhor rota você ensina, na verdade, você diz para o computador antes qual que é a melhor rota que você planejou, no conforto da sua casa, e durante a cirurgia esse óculos ou o computador te ajuda a delimitar essa rota. E hoje o GPS, né, alguns anos atrás você precisava comprar algo, quando você alugava um carro você tinha que alugar também um aparelho de GPS, hoje está no celular, né? Hoje você não precisa mais. Então o que a gente acredita que no futuro seja isso, que seja algo que esteja dentro do nosso bolso ou algo que a gente tire do nosso bolso e leve para dentro da cirurgia e utilize. Ainda não está nesse nível, né, de portabilidade, de usabilidade, de user-friendly, mas a gente acredita que logo vai chegar, né? E claro que não é para todo mundo, ou não precisa ser para todo mundo. Da mesma forma que o GPS, quando eu dirijo da minha casa para o meu trabalho, eu não utilizo, né? Eu não preciso utilizar o GPS em todos os procedimentos ou em todas as vezes que eu pego o meu carro, mas se eu vou pegar o meu carro e vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro ou para fora do Brasil, hoje em dia é muito difícil de você sobreviver sem o GPS, é muito difícil até de você aceitar dirigir sem ter um GPS do lado. E eu acho que é isso que a gente está caminhando na medicina. Vai ser muito difícil dos cirurgiões mais jovens sequer aceitar fazer uma cirurgia sem ter pelo menos um GPS de backup ali, caso ele precisa, abre o GPS, beleza, para onde eu vou agora, porque eu estou perdido. É mais ou menos isso que essas tecnologias estão trazendo. Você faz o dia a dia, mas, pô, me perdi, beleza, vamos parar, vamos abrir o GPS, vamos conectar e vamos ver para que lado que a gente vai, norte, sul, pega a rota A e rota B. Eu acho que essa é um paralelo que a gente consegue fazer na medicina. A gente ainda está no GPS trambolhão da Garmin lá, que você tem que colocar em cima do painel do carro. Mas eu acredito aí que nos próximos 5 anos a gente vai estar mudando bastante isso, Rafael. Acredita que a gente vai chegar em algum momento que os robôs com inteligência artificial vão fazer tudo sozinho?
Sim, sim e não, tá? Claro que em algum momento a gente vai chegar nisso. O que esse colega que você está falando, né, o Torrino, ele está trabalhando com inteligência artificial, que é uma Sim, coisa muito simples, entre aspas, né? É você pegar um monte de dados, seja uma foto de um paciente, seja um raio-x, ou seja um som, que é a tosse de um paciente. Se você tiver muito dado, você fala para o computador, olha, isso é faz a Covid, isso não comparação. é Covid. Acha um padrão, o computador dá os pulos dele para achar o padrão, você não necessariamente precisa dizer o padrão para o computador, ele dá os pulos dele, ele encontra padrões, e aí com esses padrões ele consegue comparar. O que a gente sabe que as novas tecnologias, que esse tipo de óculos que a gente utiliza em algumas cirurgias, eles captam todos os nossos movimentos, né? Isso da mesma forma que o Google está captando tudo que a gente está fazendo e o Facebook está captando tudo que a gente está falando agora. E amanhã vai aparecer uma propaganda para mim, ou para você aí, Rafael, de um óculos de realidade aumentada, tenho certeza que vai aparecer ali no feed do Instagram. Né, eles estão captando esses dados, eles estão captando o que a gente está falando. Tem um bem por trás disso, que é aparecer a propaganda que você. O device que você quer e que você precisa, né? Na medicina também tem, que a gente está captando dados de pacientes, e logo, logo a gente já está captando dados de cirurgia, que a gente não tem esses dados, né? A gente tem dado do antes e depois. A gente tem um raio-x do paciente antes e o raio-x depois. Mas o que aconteceu da doença, né, que é o ato cirúrgico, até o final do raio-x, a gente não tem esses dados, né? Uhum. Então, a gente está começando a captar esses dados agora, não só com filmagens, mas até com essas câmeras essas câmeras, por exemplo, o iPhone hoje tem uma câmera 3D atrás, que é um sensor LiDAR, que ele faz um escaneamento 3D. Isso logo, logo vai estar em mais dispositivos, e a gente está captando no espaço aquilo que está acontecendo. Então, o computador logo, logo está sabendo que para aquilo eu estou mexendo a mão assim, eu estou virando a mão assim, para fazer tal procedimento. Daqui a pouco, para fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Uhum. Com o tempo, isso vai demorar um pouquinho, vai acontecer o que você falou, Rafael. A máquina vai conseguir tomar decisões, porque ela viu muitas, muitas cirurgias de muitos cirurgiões, viu os resultados, né? Ela sabe o que deu certo e o que deu errado. Então ela sabe quando você botou a mão assim, opa, o resultado deu errado. Ela sabe que se você botar a mão assim, o resultado está certo. E provavelmente a gente vai transportar isso para cirurgia robótica. Nós já temos hoje robôs para auxiliar em algumas cirurgias. Tem um robô famoso que chama Da Vinci, que é um braço robótico, mas ele não é autônomo, né? Você opera ele com um joystick. Então ele permite que você faça movimentos que a sua mão não consegue. Isso já tem, dentro da ortopedia, tem um colega, o Busato, que é um cirurgião de quadril aqui de Curitiba, que até estava na live, eu não sei se ele está ainda aí, mas que fez treinamento. Então, o robô está aí para isso, Rafael. O robô vai ajudar a gente a melhorar a precisão, inicialmente. Então, aquilo que a gente falou da medicina personalizada, né? Você toma um remédio de 25 miligramas e outro de 50, ou você bota uma prótese número 25 e uma prótese número 50, né? Mas o paciente às vezes está no meio. Às vezes o paciente ele não é 25 e ele não é 50. Ele é Uhum. 35. E daí, o paciente que é 35, ele vai para o 25 ou vai para o 50? Então, a gente está caminhando justamente para isso. A medicina personalizada, tanto no diagnóstico e, que a gente comentou um pouquinho antes, no tratamento. Então, estou ansioso com a parte da medicina robótica, é uma coisa que eu tenho bastante interesse. Hoje é algo totalmente inacessível pelos altos custos, mas logo, logo vai ter uma disrupção dentro da cirurgia robótica, ela possa ser trazida para qualquer canto do Brasil. E espero também poder estar participando disso, ser um dos early adopters desse tipo de tecnologia, né? Eu acredito que com a tecnologia 5G chegando de verdade e também considerando o teu perfil inquieto e o teu perfil vanguardista, não tenho a menor dúvida que vais participar desse período de transição aí. Como vai ser daqui a 10 anos, fica até um pouquinho difícil prever, né? A evolução está cada vez mais rápida.
É verdade. É verdade. O Bruno, 5G é uma coisa que está todo mundo falando muito dentro da área da tecnologia, da medicina, sabe? É difícil de entender a revolução, né, que o 5G vai trazer, mas é principalmente pela captação de dados, pela possibilidade de você captar dados com o qual hoje, por uma rede Wi-Fi de hospital, você, você não consegue. uhum, Então, a transmissão de dados de alta capacidade de dados, não estamos falando em vídeo, que nem a gente está sim, falando aqui, né? Nós estamos falando em, 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 em imagens tridimensionais que pesam, sei lá, 500, 600 mega a cada segundo. Então, são coisas muito grandes que o 5G vai poder, vai se poder permitir. É engraçado, né, que o 4G veio, pô, 3G para o 4G quando a gente estava, né, pô, 4G já foi uma mudança, o 3G era uma internet, né, a internet de escada e o 4G já virou sim, a internet comparação é é, boa. é, mas o 5G está se provando ser uma disrupção mesmo. Esperamos que realmente seja, né? Estamos um pouquinho atrasados aqui, outros países estão avançando, já mais preparados. Aqui a gente tem muita discussão pela frente ainda. Mas lá fora também não é tão fácil, não, Rafael, porque assim, por exemplo, a Huawei, né, que é uma das empresas que vende 5G, está proibida de vender lá nos Estados Unidos. Aí aqui no Então, Brasil está essa dúvida. Então, na verdade, lá fora também não está tão simples assim, não, porque quem manda hoje são os conglomerados chineses nisso. E todo mundo sabe que eles vão rastrear os dados, e o pessoal lá de fora também não quer que eles rastreiem dados. Tá difícil, tá difícil. Fica pior lá a Huawei tomando a conta do 5G lá, os nossos amigos chineses, ou é o Zuckerberg ali nos Estados Unidos, né? pois Quem que é o é, grande vilão dessa história aí? Tá difícil de saber. e na realidade, no final das contas, vamos ficar reféns de quem quer que seja, né? Eu não sei se há bonzinhos nessa história, no final das contas, né? Vamos ver. Bruno, eu vou fazer uma sugestão, quero ver se você concorda. O, o Darian está ali ainda. Vamos tentar inverter. Se você puder desconectar, e Claro, aí o Darian entra, e aí a gente tenta entrar com o seu, pode ser? sem estresse. Tá Eu ok. vou Darian, fechar aqui a espero que live. esteja. Deixa eu só confirmar se o Darian está aqui ainda. Está aqui ainda. Darian, então, assim que. O Darian está aqui ainda. Assim que o Bruno sair, o Darian já pede para entrar e em seguida. Darian, vamos ver se consegue agora, Darian. Pessoal, quem quiser participar, manda, manda pergunta. Os nossos dois convidados de hoje eu tenho certeza que vão responder com o maior prazer. Aí, conseguiu agora. E por outro lado, quem quiser convidar mais pessoas, apertem aí no aviãozinho que talvez vocês possam estar contribuindo com pessoas que querem participar. E olha quem apareceu. Boa noite, Rafael. O Superman, porque tudo aquilo que tu postou hoje era pauta do teu dia, Darian, no teu Instagram lá. Um monte Era. de... Vou te contar, tem quantas horas teu dia? Não, agora tem menos, já teve mais. Já teve mais. Agora tá melhor. Você e o Bruno não são fracos. Bruno, se quiser tentar entrar agora, vamos ver se o problema é de Instagram ou se o problema foi uma falha aqui minha de algum motivo. Mas vamos lá. Darian, Então, bem-vindo, não estava Darian. gerando convite. Oi? Eu não estava conseguindo gerar o convite para entrar na live. Pois é, será que não tá dando de novo para fazer lives em três? Que semana passada, semana retrasada ou na anterior eu fiz uma. Espero que não seja isso para a gente não ter a limitação da nossa conversa ficar trocando. Mas de toda maneira, agradeço a tua presença de novo. O Fernando já fez um comentário aqui, o bruxo do joelho, o mágico, o mago do joelho aí. Darian, Vamos lá. eu já apresentei e não vou apresentar de novo aqui, só explicando que eu estou com uma segunda tela e por isso eu leio as perguntas aqui quando vem. Então, Sim. não é que eu não estou prestando atenção em você, é que eu estou lendo aqui as perguntas, ok? Não, Mas tranquilo. se apresenta aí para quem não te conhece ainda, que eu acho difícil, né? Mas se apresenta aí, por favor.
Pessoal, muito prazer. Rafael, obrigado pelo convite. Aí, o Bruno entrou. Aí, Nada como sim. o cara que entende mais de tecnologia. Pô, se eu não desse jeito disso aí, né? Como é que ia ter na moral nessa live aí, Rafael? Tô desconfiado que o Bruno que fez a programação no Instagram aí. Então ele era programador, então ele manja do negócio. Olha aí. Então, pessoal. Eu mandei a mensagem lá pro Zuckerberg. Ô, Zuca, libera lá, Zuca. Eu sou cirurgião de joelho há 10 anos. Também fiz especialização em medicina esportiva agora na Unifesp. Trabalho com o Bruno. E só um adendo de tudo que o Bruno comentou. Ele não comentou, mas a primeira cirurgia aí desses 3D a gente fez numa sequela de fratura de platô. Lembra, Brunão? De um paciente que nos procurou de outro serviço. O que é uma fratura de platô? Uma fratura da tíbia proximal, ou seja, do joelho à parte de baixo. Vamos ser bem grosso, né? Não falar para todo mundo entender. E onde tinha... O que é uma sequela? Ela quebrou e ela fez uma deformidade, colou torto. E daí eu passei o caso para ele, 2014 isso, e ele assim, pô, vamos operar ela no 3D? Vamos. Pegamos, fizemos todo o protocolo, operamos toda a cirurgia no computador, graças à tecnologia ali inovadora do Bruno, a gente conseguiu milimetricamente achar os cortes, uma cirurgia que nós iríamos levar aí umas 2 horas e meia, e se a gente errasse o corte não ia ficar do jeito que a gente gostaria. A gente conseguiu fazer exatamente o protótipo do computador, ou seja, em 45 minutos a gente estava com a cirurgia fechada, a paciente na recuperação. Então, realmente, assim, a tecnologia, ela nos deu um boom muito grande ali naquele procedimento. Inclusive, eu acho que até então não tinha publicações de cirurgia com o uso do 3D. Mas, na época, né, nós naquele corre-corre, para cima e para baixo, a gente nem se prontificou a fazer notificações sobre isso. E acabou que o pessoal de Curitiba publicou coisa antes da gente, né? Uns 3 anos depois, né, Daniel? Agora e a gente tem as próprias publicações. Uns 3 anos depois, né? Eles fizeram alguma coisa parecida. Mas aí já tinha passado o time nosso. Não, mas serve para contar a história aqui, para falar quem estava na frente, no final das contas. É mais ou menos irmãos Wright e Santos Dumont, né? Pelo jeito. Quase isso. E com certeza, né, Rafael? Teve alguém que fez antes da gente, com certeza absoluta. A gente só não sabe. E aí é que tá na área de vocês, essas anotações, essas comunicações, as apresentações do modo adequado acabam fazendo uma grande diferença, né? Impressionante. Mas, Darian, eu fiz algumas perguntas aqui pro Bruno antes, vou fazer algumas para ti também. Inclusive, não sei se tu tinhas chegado na minha história acidental do futebol, né? Já falaram que eu tenho que parar de jogar futebol. Alguém escreveu aqui, para de jogar futebol, que teu negócio é direito. Mas eu gosto do meu futebolzinho, ainda mais que meu time está bicampeão aí do brasileiro, então as coisas estão favoráveis. Deixa eu aproveitar a onda. Aproveita o momento. Eu tô sem jogar futebol. Agora eu vou passar vergonha com vocês. Não deveria nem falar, mas já que eu comecei, eu tô há uns 2 anos, esse ano da pandemia, mais um ano antes, sim, porque eu tô com microfissuras no calcânio e nunca fui atrás para resolver, veja só, né? Eu falando com 2 ortopedistas agora, vou levar uma bronca, mas vou pular essa parte. Darian, eu estava envolvido, eu me envolvi lá quando o UFC veio para Jaraguá do Sul, né? Uma coisa de outro mundo, porque é uma cidade do interior, como a gente estava falando antes, estava recebendo um evento internacional do porte do UFC, houve toda uma observação das questões jurídicas envolvidas por conta de município e tudo mais, mas eu contei só isso para dizer que eu acompanhei tudo como funcionou, e de repente no dia das lutas lá eu vejo aquele lá perto do octógono, não é o Darian? Darian, conta pra gente essa experiência tua no UFC, levando respingo de sangue dos caras se quebrando ali na frente. Então, o UFC acabou caindo assim para nós aqui, eu não diria de paraquedas, né? Porque se chegou na gente porque de alguma forma o nosso nome foi cogitado, né? Sim, tem história por trás disso, né? Isso, eu e o Brunão que mais encabeçamos aí, né, a UFC aqui. E
Acabou que o Tanuri, que agora acabamos ficando amigo, que é o médico do teu time, pelo jeito, do Flamengo, né? Sim. Então, o Márcio me ligou, eu não conhecia ele, o Márcio me ligou dizendo que ia ter esse evento aqui em Jaraguá do Sul e que, fazendo um contato aqui com o pessoal de Joinville, o pessoal do Sul aqui, eles acabaram solicitando meu nome, que fazia parte já da parte do esporte aqui da cidade, se eu não montaria um time aí para a gente coordenar a parte médica junto com ele no UFC de Jaraguá do Sul. Daí eu imediatamente liguei pro Bruno, que é um cara que tá sempre comigo nesse tipo de evento. Daí o Bruno, assim, não, fechou, vamos fazer. E a gente montou o nosso grupo ali da clínica, onde a gente dava, junto com o Tanuri, toda a parte operacional de octógono e de exames pré-luta, né? E exames e atendimentos pós-luta também. E daí, quando o Márcio veio para cá, eles não tinham ainda uma equipe do UFC na época, era 2013. A gente montou uma estrutura de tal forma que ele chegou e falou, pô, eu acho que foi uma das melhores estruturas que eu vi de parte médica e em questões de organização. E nisso, ele acabou me convidando para fazer parte do UFC Rio também. Então, eu acabei indo para o Rio de Janeiro também, participando da parte médica lá do Rio de Janeiro. E depois disso, eles resolveram fazer regionais do UFC. Mas daí, para fazer regionais, a gente tinha que disponibilizar de muito mais gente. E acabou que o UFC mesmo fez uma regional do Rio, que eles se deslocavam para todos os estados. Mas quando eles vieram para Jaraguá do Sul, eles pediram para nós montar toda a equipe de novo, que como tinha sido da parte médica, né, do ponto de vista deles, um sucesso no sentido de organização, a gente conseguiu fazer o segundo evento aqui de novo, toda a nossa equipe. E para nós foi bem gratificante, né, porque de repente cai um UFC para nós, que estava no ápice, no auge do UFC, e a gente tem uma resposta positiva do atual diretor do UFC, então foi bem gratificante para a gente, foi realmente uma porta de entrada, criei um vínculo de amizade com o Márcio, frequento a casa dele no Rio de Janeiro, e foi um dos caras também que acabou fazendo com que eu fosse para o lado da medicina esportiva, né? Então uma coisa foi puxando a outra. E hoje a gente está fazendo a cirurgia de joelho, faço muita medicina esportiva. E o UFC foi isso. Foi uma coisa que chegou, acabamos abraçando e deu certo. Não, muito bacana. E tudo bem feito, né? Eles ficaram muito impressionados com toda a estrutura em todas as áreas do que envolvia. Pena que Jaraguá do Sul é uma cidade do interior pequena e eles têm outros interesses comerciais, o que também é absolutamente compreensível. Mas quando for de novo para casa do Márcio, vê se traz uma camisa autografada para mim com os caras lá, né? Tá, vou mandar mensagem, mando mensagem hoje para ele. Mas tu sabe que a Arena do Rio lá não deixou nada a desejar para nós aqui, tá? Tu entrando na Arena lá no Rio, eu entrando aqui, eu dizia, pô, eu tô É mesmo? em Jaraguá. Não. Eu acompanhei quando os caras ligaram para cá para falar com a administração municipal e perguntavam, tá, mas isso é real ou isso é foto de maquete, é fake? Porque a gente procurou Arena, região sul, apareceu isso. A gente nem sabia que existia Jaraguá do Sul. E aí eles vieram com medidores eletrônicos, eles não acreditaram na estrutura da nossa aqui. E aí vem uma equipe médica e super gabaritada, então os caras só tiveram elogios, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Teve algum acidente mais grave nesse UFC? Não. Não? Não. O máximo foi sutura de supercílio, nem o chute do Belfort no Rock Hold lá foi. Só caiu na hora e depois já levantou e no outro dia os caras sabem apanhar, né? Sabe, os caras sabem levar. Eu fiquei até em dúvida se pegou naquele queixo, mas acho que pegou Não, sim. pegou. Né? Pegou, foi na minha frente. Pegou e deu barulho. Deu barulho, né? Os caras devem ter tudo quebrado, né? Ou não quebra nada. Na real, eles sabem apanhar, né? Como você falou. Eles sabem, eles treinam para isso. Então, é muito interessante, porque assim, eu tive muito mais atendimentos intracampo no Catarinense de 2013 do que no UFC. Ah, acredito. Sabe? No Catarinense eu tive luxação de ombro, fratura de mandíbula, ruptura de cruzado, tudo intracampo, atendimento intracampo. E no UFC, a gente... Bruno, me ajuda, mas não teve nada... Não, teve uma fratura de costela só no primeiro atendimento.
e que paciente foi para o hospital, mas mal dá para ver a fratura, era só um... E umas suturinhas, uns cortezinhos, né, Daria? É isso aí. Tanto no primeiro quanto no segundo não teve nada. No segundo não teve nada, nem foram para o hospital. O que tem, né, Daria? É atendimento assim, que os caras ficam tão desidratados que daí você tem que, depois das lutas, tem que ir lá passar um sorinho para eles e tal. Exatamente. Atendimento mais médico do que traumatológico mesmo. É por, Exatamente. entre aspas, erro né, erro de dosagem aí, de desidratação aí para bater peso, né? Exatamente. Esse Esse é é o que eles mais apanham. esse daí é uma coisa que eu não consigo compreender. Por que que eles querem reduzir? Claro, a gente entende, né? Quem entende um pouquinho de luta, mas deve judiar muito do corpo, né? Essa desidratação radical que eles fazem um pouco antes e depois eles ganham muito peso, né? O Sim. peso eu acho que tinha que ser no dia da luta. Porque os caras vão se pesam no dia, no outro dia estão o quê? Quantos quilos mais pesados? No dia, eles se pesam num dia, no outro dia é a luta. Nessas 24 horas eles ganham quanto? Eles chegavam a ganhar até 6, 7 quilos. O que eu me lembro, 7 quilos, se eu não me engano, Daria. Você tá certo, 7 quilos chegava. Muito doido, né? Muito doido. Eu lembro que nós estávamos na casa do pai do Bruno fazendo um churrasco um dia antes e o Belfort estava ligando pro Tanuri para dizer que ele tinha que bater mais 2 quilos naquela noite. Então, assim, realmente é bastante complexo para eles, assim, é bem puxado. E deve fazer um mal danado, né? Mas essa é uma história para uma outra live. Pessoal, tem uma pergunta aqui e eu repito, quem quiser perguntar, pode mandar as perguntas. Se der para responder, a gente responde. Primeiro, eu vou agradecer a Dani Rodrigues pelo elogio aqui e vários elogios para o Bruno, vários elogios para o Darian. Muito bacana de ler isso aqui. Mas a pergunta do Pineal 3D. O que mais ajuda vocês na cirurgia? A realidade aumentada ou o planejamento prático com impressão 3D? O biomodelo. Bom, eu conheço bem o pessoal do Pineal 3D, eles são conhecidos aí na área de impressão 3D, são lá de Curitiba, eles fazem um trabalho bem legal até, Rafael, com impressão 3D para atendimento veterinário. Eles fazem planejamento, eles fazem cadeirinha de roda, prótese para cachorro, gatinhos. Então, diria que eu estou em casa aí com a pergunta deles. O que eu acho que mais vale, Rafael, no final das contas, é planejar a cirurgia. Independente de ser um modelo 3D ou não, é planejar a cirurgia. É como fazer uma viagem mesmo, né? Você planejar onde você vai ficar num hotel, você reservar o hotel, você vai reservar o teu carro, você vai pegar o seu carro do aeroporto e ir para tal lugar. Eu acho que o que mais importante que você tem que fazer é um planejamento dos passos que tem que ser feitos para você executar aquele processo. Qual é o device, qual é a forma que você vai utilizar, se é o teu celular, se é um biomodelo, que é impressão 3D física na sua mão, ou se é um óculos de realidade aumentada, eu acho que eles são parecidos, tá? Eles têm o mesmo objetivo, que no final das contas é levar para dentro da sala de cirurgia um planejamento do cirurgião, né? Para que não seja algo assim... Vou simplificar um pouco, claro que não é bem assim que funciona, mas que você olhe os 5 minutos antes da cirurgia um raio-x e fala, beleza, então vou fazer isso, isso. Não, que você pare, pense no plano A, no plano B, no plano C. Se o plano A der errado ou não ficar muito bom, você vai para o plano B. Você tem isso planejado e você consegue fazer isso com impressão 3D, com realidade aumentada, com o que vier aí pela frente, né? Eu acho que a disrupção aí está nesse sentido, de você poder utilizar um software, um computador ou um celular para fazer um planejamento de forma física ou virtual e tirar aquilo somente da sua cabeça, né? Porque é que nem falar inglês, né? Na nossa cabeça funciona muito fácil. Eu estou falando inglês aqui na minha cabeça, está saindo perfeito. As palavras estão saindo com a dicção perfeita, mas na hora que fala, não é bem assim, né? Você se enrola um pouco, você sai. Então, eu acho que a cirurgia é mais ou menos a mesma coisa. Você pode planejar na sua cabeça, você pensa em todos os passos, como você pensa em falar uma frase em inglês, mas na hora que fala, às vezes as coisas se embaralham um pouco. Então, você ter algum recurso que possa te dar um texto, um teleprompter, né? Que nem a gente poderia ter aqui para falar uma frase em inglês correta, da forma perfeita, é o que é o planejamento cirúrgico com realidade aumentada, com impressão 3D.
fizesse uma comparação, era interessante, e guardadas as diferenças, um planejamento numa audiência é a mesma coisa. A gente vai com tudo esquematizado, mas a gente tem que estar preparado para uma testemunha que vem com uma informação diferente, para um juiz que não leu o processo. Já aconteceu isso comigo, o juiz está confundindo o processo. Então, a gente tem que ter essa preparação. No final das contas, o que a gente quer é o resultado, né? O melhor resultado. Não sei se o Darian concorda. Exatamente, eu concordo. Planejamento é fundamental, né? Em qualquer procedimento cirúrgico, principalmente naqueles mais difíceis, digamos assim, aqueles procedimentos que fogem um pouco do nosso dia a dia. A gente tem aquelas cirurgias que são cotidianas nossa, né? Mas esporadicamente tem aquela que não é realizada no dia a dia, que daí eu acho que o planejamento mais fundamentado assim vai nos facilitar o procedimento e com certeza a recuperação e o sucesso da cirurgia, né? Sim, sem dúvida. Darian, eu dei uma fuçada lá nos teus trabalhos e eu encontrei lá que em 2017 tu fizesse uma artroplastia total de joelho guiada por navegação. Não é bonito? Nem decorei, eu tive que ler aqui agora. Que foi inédito, pelo menos aqui na região. O que é isso exatamente? Qual foi o ineditismo? E eu imagino que guiada por navegação tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Então, o que seria guiado por navegação, né? Geralmente, quando a gente vai fazer um procedimento de artroplastia, a gente pega pelo raio-x e faz as medições das angulações que a gente vai fazer os cortes e quais as angulações que a gente quer alinhar aquele membro para deixar o mais próximo possível do anatômico. E quando a deformidade é muito grande, a gente tem muitas falhas ósseas. Então, quanto mais milimétrico for o corte, quanto mais preciso for o corte, com certeza o teu eixo vai ficar o mais perfeito possível. Porém, com os materiais que às vezes a gente tem não são tão eficazes, a milimetragem deles, o que acontece? Quando você faz por navegação, todo o cálculo é feito automaticamente pelo computador. Conforme você coloca eletrodos na perna do paciente, você faz uma tomografia, tudo que o Bruno falou antes, você faz a tomografia, você coloca num software, esse software vai para o computador, e esse computador ele faz uma análise geral do joelho e da deformidade desse joelho. E baseado nisso, você tem que, ao contrário da robótica, que o robô vai cortar os cortes, fazer os cortes, você vai, com o auxílio do computador, você vai conseguir graduar os graus e graduar a milimetragem dos teus cortes. E quando a gente fala de prótese, todo mundo pensa, pô, a prótese é uma cirurgia de cortar osso, mas a prótese moles. O que é isso? Se você não tiver ligamento, se você não tiver tecido bom, a tua prótese não sustenta. Porque a prótese a gente faz uma substituição da cartilagem gasta, só que o que sustenta ela são os ligamentos íntegros, é a musculatura boa. Então, se esse paciente não tiver alguns ligamentos periféricos íntegros, ou se ele não tiver musculatura boa, não adianta nada de você fazer uma prótese extremamente bem colocada. Ela não vai aguentar. Então, a navegação, ela me dá essa precisão. E esse paciente que a gente programou a cirurgia, falando em precisão, era um paciente que nós teríamos que usar uma prótese chamada de prótese de revisão, mas numa cirurgia primária, pelas deficiências ósseas que ele tinha devido à alteração severa da artrose. Então, já tinha áreas do osso ali que estava bastante afundado. E com a precisão do robô, com a precisão com a precisão do computador e da navegação, nós conseguimos colocar uma prótese primária, ou seja, a milimetragem dos cortes foi tão preciso pelo auxílio do computador que a gente, no decorrer da cirurgia, mudamos o plano por uma prótese primária, que era o que nós gostaríamos de colocar. Então, essa precisão, talvez, na mão do melhor cirurgião, talvez não tenha sido a mesma coisa, né? Mas tem muita gente aí que não opta por navegação, porque, como o Bruno falou antes, além de ser um custo muito elevado para o paciente, demanda muito mais tempo cirúrgico. Você tem que programar uma cirurgia naquela tarde e você vai ter a tarde toda. E quando você faz a prótese à mão livre, você acaba fazendo mais cirurgias durante a tarde, porque você já sabe fazer, né?
Então, o resultado fica tão bom quanto quando os trabalhos foram colocados na prática, pegaram pacientes com experiência em prótese, pacientes que fizeram por navegação, não teve uma diferença estatística significativa. Mas, nesses pequenos pacientes que têm deformidades, eu acho que a tecnologia é ótima e ela está aí para isso, né? Não, muito bacana. E bacana conseguir, no meio do caminho, fazer a opção por aquilo que vocês gostariam, mas não tinham certeza, né? Exatamente. Eu não sei se eu entendi as fotos daquela matéria, mas parece que o joelho está virado e depois ficou reto. Era isso mesmo? É isso aí. Ele tá deformado e depois ele fica reto de novo, né? Eu fiquei preocupado, até fui olhar meu joelho. Eu tenho o tal do genovaro, né? Então... E era, se eu não me engano, era um varo. E se eu não me engano, era um varo. Não entendi. E a prótese que a gente fez era um varo. Era uma deformidade em varo. Essa que tu tem, só que bem mais progressiva, né? Né? Deixa o meu joelho quieto aqui. Ô, Bruno, eu vi lá no teu LinkedIn umas imagens que eu acho que foi de um procedimento que você fez ali, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas aquilo ali era a imagem 3D da cirurgia que... talvez você não saiba do que eu estou falando ali, que tinha vários vídeos, mas, se eu não me engano, era uma clavícula, estava toda colorida ali, e depois tinha a imagem, eu acredito que da pessoa mesmo, da cirurgia em si. Aquela é a imagem que outras pessoas podem acompanhar, é isso? Exatamente. Na verdade, exatamente o que você está falando, Rafael. A gente pode hoje, né, operar a mais mãos, entre aspas, com auxílio da tecnologia, justamente porque a gente coloca um óculos, né? Que é esse óculos que a gente está utilizando. Então, qualquer pessoa lá fora, nos Estados Unidos, não interessa. Nesse caso, era um cirurgião na França e um cirurgião nos Estados Unidos. Eles estavam tendo o meu campo de visão, então eles viam tudo que eu estava vendo, e eu conseguia projetar eles virtualmente como se estivesse dentro da cirurgia. Então, eu tinha lá o vídeo deles, e eles iam conversando comigo, eles podiam eu fico parado e eles apontavam uma seta e eu via a seta no paciente. Então, a cirurgia pode ser feita, não digo a 4 mãos, né? Mas a 3 cabeças, em 3 continentes, América do Sul, América do Norte e Europa. E isso de uma forma bastante, assim, como é que eu posso dizer? Bastante simples. Era uma cirurgia simples, como o Daria falou, mas era algo que, na verdade, para a gente demonstrar o poder da tecnologia. E isso já é possível. Por exemplo, hoje vamos dizer que existe um ultra especialista no dedinho do pé direito. Vamos dizer que você tem um problema de unha no dedinho do pé direito e tem uma pessoa que realmente é um cara que tem uma técnica diferenciada que trata de unha de dedinho do pé direito, mas está lá nos Estados Unidos. Fica inviável de você ir para lá ou ele vir para cá, isso é algo que é inviável. Mas num caso específico, a gente pode colocar esse cirurgião virtualmente na sala de cirurgia lá em Jaraguá, no Hospital Jaraguá, no Hospital São José, auxiliando um outro cirurgião experiente, mas que não é um especialista de dedinho do pé, da unha do dedinho do pé, numa cirurgia. Então, hoje o que a tecnologia consegue é isso. É a gente, até de certa forma, virtualizar o atendimento do paciente e trazer, em casos específicos, claro, um atendimento de uma pessoa que está lá fora, em qualquer outro lugar do mundo, estar presencialmente dentro da sala de cirurgia para te ajudar, auxiliar ou te orientar em algum procedimento. Isso é espetacular, eu acho sensacional. E aproveitando esse gancho, vocês sentem que há uma diferença substancial na área específica de vocês nos últimos 30, 20 ou 10 anos para aquilo que a gente tem agora? Os dois acho que acho que nós dois temos respostas diferentes, Rafael. Quando a gente fala em ortopedia, né? Nós temos respostas diferentes. Tenho certeza que a gente já discutiu bastante sobre isso, eu e o Daria. Vou deixar o Daria falar primeiro, porque o Daria tem uma visão que acho que é a medicina do futuro, na verdade, que é a medicina mais preventiva do que corretiva. Nós estamos falando tudo aqui em correção, né?
Então, eu acho que o caminho da medicina vai ser evitar ao máximo a correção e trabalhar em cima da prevenção, que eu Uhum. acho que o Daria pode falar bem, porque ele está bem avançado nessa área aí. Então, esses dias nós estávamos discutindo isso. Nós estávamos falando, pô, a medicina do futuro é a medicina degenerativa, né? Eu discordo um pouco, lógico. A gente está com. Por que a gente estava conversando isso? Porque a sociedade está envelhecendo, né? Hoje a gente tem. Os pacientes estão chegando uma Manda terceira lá pro idade aplicativo do hoje. Covid, hein? Quero saber se é Covid ou Ah, não. é? Ó, o aplicativo do Covid. Eu me afoguei com a água. Então, o que acontece? Com certeza, hoje, aqueles pacientes que a gente já está no processo degenerativo, a gente está buscando alguma coisa. Tecnologia, as inovações dentro da medicina estão procurando alguma coisa que a gente consiga fazer antes mesmo de partir para um procedimento de prótese de joelho, né? Mas eu estava falando com o Bruno assim, Bruno, eu acredito que a medicina degenerativa é o que todo mundo está buscando, mas eu penso que a medicina preventiva é o futuro. Daí ele assim, por quê, Só Daria? para dar uma introdução, Rafael, a medicina regenerativa que o Dario está falando é basicamente, simplificando, células-tronco, né? A gente Sim. utilizar células-tronco para recompor cartilagem e recompor tecidos. E que o Dario está comentando, para quem está ouvindo a live, é que talvez o processo seja antes disso ainda, antes de você precisar sequer de uma célula-tronco, é você sequer precisar dela, né, Daria? É que hoje a gente está em duas vertentes, né? Hoje a gente não pode abandonar as pessoas que já estão com processo degenerativo, a gente está buscando, tanto que tem uma colega minha lá de São Paulo, filha de um ortopedista muito renomado, que eles estão fazendo a aplicação de tecido, de gordura subcutânea. O cirurgião plástico faz uma lipo do paciente, eles centrifugam esse tecido adiposo e coloca intra-articular no joelho, e estão fazendo um trabalho baseado nisso para ver se essa gordura centrifugada ela mimetiza uma cartilagem num processo degenerativo de joelho, de cartilagem, e células troncos, como o Bruno falou. Então, acho que tem essa linha de pesquisa que está muito forte, né? Mas, em contrapartida, hoje, eu acredito que a linha preventiva é muito importante, porque a gente vê, vamos dar dois exemplos, o da Alessandro no Inter, está jogando até com 39, foi agora campeão nacional com 40 anos, e temos o Zé Roberto, que parou com 42, muito bem condicionado. E quando a gente fala jogador de futebol com 28, 29 anos, é considerado velho. Por quê? Uhum. Porque eu acho que faltou uma base lá atrás, faltou a medicina preventiva. Então, se é sabido que o processo evolutivo natural da vida é a degeneração, é o envelhecimento, são as lesões, por que não trabalhar no precoce? Então, essa era a grande discussão minha do Bruno. Eu falei, Bruno, eu concordo com você nesse sentido, mas eu acho que a outra ponta também é tão importante quanto, é nós não deixarmos chegar lá. Porque quando chegar, a gente vai querer algum recurso. E hoje a gente é muito limitado nisso. Hoje a gente, às vezes a pessoa chega lá para nós com uma lesão condral, que ela já é maior, uma lesão maior para fazer uma microlesão ou uma mosaico e não dá para fazer uma prótese não compartimental porque ou o cara é novo ou não tem um eixo normal e ele acaba evoluindo para quê? Tratamento conservador, condicionamento físico, atividade, exercício físico, fortalecimento, alongamento. Mas ele está correndo atrás do prejuízo. Ele está correndo atrás. Ele começou a fazer agora porque ele tem uma lesão pré-existente. E a gente sabe que isso vai acontecer. Por que a gente não faz antes? Por que no consultório o cara me procura já com dor no joelho? Por que ele não vem me procurar assim, pô, Daria, eu quero treinar, o que eu faço? Hoje a gente trabalha com isso. Por isso que eu me engajei muito hoje na medicina esportiva. Justamente por isso. Eu vi que tu foi pesquisado uma biopedância que eu tenho no consultório. Então, o que acontece? Hoje a gente consegue isso, a gente consegue identificar, através de aparelhagem, quais são as zonas de carga que você trabalha para você queimar gordura, para você performar, para você fazer um HIIT. Entendeu? A gente consegue fazer através de um teste de esforço, eu consigo mensurar com o meu aparelho aqui em casa, portátil. Eu fiz meu semana passada, fiz na minha esposa. Então, assim, a gente consegue trabalhar hoje. Hoje a gente consegue ter muito mais conhecimento fisiológico do corpo humano antes de chegar a ele, antes dele degenerar. Então, por que esperar degenerar? Né? Vamos trabalhar antes. Eu vejo assim, vou dar um exemplo ontem. Meu primo tem 12 anos, tá para jogar futebol no Grêmio.
concorrente do meu time, né? Mas tá lá. Meu primo me ligou, pô, o Samuca tá com uma fratura por estresse no calcâneo. Um menino de 12 anos, sobrecarga, alonga pouco, não tem periodização de treino. Tu entende? Então, assim, é sabido que ele vai ter uma lesão, deu no calcâneo. Mas por que a gente não prevenir isso antes? Por que a gente não programar os treinamentos para a gente ter uma longevidade? É que nem carro. Eu chego pro meu paciente e falo assim, pô, imagina que eu sou um mecânico. Tu comprou o teu carro. Quando tu comprou o teu carro do concessionário, tu começa a rodar com ele. O que é sabido no teu carro? Que o pneu vai gastar, que você vai ter que ficar fazendo balanceamento de geometria, que tu vai ter que ficar abastecendo ele, senão ele para. Tu tem que fazer revisão, tu tem que fazer calibragem. Se tu não fizer nada disso, tu sabe que teu carro não vai durar muito. E o corpo humano é uma máquina. O corpo humano, ele desgasta, ele degenera. Se você usar demais, ele é ruim, é ruim. Se você usar de menos, ele é ruim. Tanto que o exercício físico hoje, ele é considerado remédio. Se você der de mais, você prejudica. Se você der de menos, você também prejudica. Então, o que acontece hoje? A gente tem que chegar nesse meio termo. E quando a gente consegue, a gente tem, por exemplo, a bioimpedância, que eu ouvi que tu me perguntou, eu consigo fazer uma análise completa de toda a composição corporal dele. Eu fui atrás de uma bioimpedância para mim, que ela é muito mais do que uma bioimpedância. Ela tem dispositivos que pega por segmento, então ela faz desconto de prótese mamária ou de prótese, qualquer tipo de implante protético que a mulher tem, justamente para a gente ter o real número de quanto ela tem de tecido adiposo, quanto ela tem de massa muscular, quanto ela tem de água, quanto ela tem de proteína, de minerais. E hoje, eu atendendo meu paciente, eu consigo identificar que muito das dores de pacientes que vêm com processo degenerativo é desequilíbrio muscular. Por quê? Ou porque nunca treinou, ou porque treinava errado, ou porque tem sobrepeso. Então, a gente consegue hoje trabalhar a parte preventiva muito mais com números precisos do que antigamente. Então, o número de infiltrações hoje é muito menor. Eu quase não faço infiltração nos meus atletas aqui do futsal. Por quê? Porque a gente tem uma base muito boa. Hoje o Wilson Júnior aqui, um fisioterapeuta, de nota 10, e a gente consegue fazer uma base preventiva. Então, hoje, no departamento médico nosso, que a gente começou os jogos pós-Covid, a gente tem um atleta. Um atleta. O resto está tudo jogando, estão todos liberados para jogo. Então, a prevenção é o melhor. E não vamos longe, o Flamengo, que é teu time. Tem muito pouco atleta no departamento médico. O time que quer ser campeão tem que ter uma boa base de prevenção, porque depois que a lesão condral se instala, depois que a lesão meniscal se instala, ou a lesão de manguito lá no Bruno, o cara que joga vôlei, joga basquete, depois que ele fez a lesão do manguito rotador, ele pode operar, mas ele nunca mais vai ser igual. Uhum. O arco de movimento limita, ele não tem a força que ele tinha antes, ele vai ter sempre uma queixa de dor. Por quê? Porque são articulações do dia a dia, são articulações que a gente usa diariamente. Então a gente consegue, através disso, ter esse resultado hoje, sabido que lá na frente nós vamos agradecer. É o famoso envelhecer com qualidade de vida. E o Bruno pensa um pouquinho diferente. Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso um pouquinho diferente porque é difícil de explicar isso em palavras, Rafael, mas o que a gente quer não necessariamente é o que vai acontecer, né? Sim. Então, o que a gente quer é prevenção, mas a gente sabe que, no final das contas, eu acredito, a não ser que mude muita coisa, as coisas estão mudando, mas eu acho que a medicina vai caminhar para mais a parte de regenerativa mesmo, de células-tronco, tirar a gordura e botar nada mais é do que célula-tronco. A gordura é uma célula que pode virar uma célula-tronco. Então, o caminho da medicina é a substituição de órgãos, né? Eu acho que o caminho do ser humano é poder tomar cerveja e depois trocar o seu fígado e não deixar de tomar cerveja. Então, eu sou talvez um pouco menos otimista que o Darian, a ponto de que talvez o caminho da medicina... Não, mas eu estou brincando, mas assim, eu acredito que acaba sendo você mais trocar do que prevenir. Não é uma questão de querer, é uma questão só de achar o que vai acontecer, né? De ver o que tá prevendo. Mas talvez, como o Daria está colocando aí, se tiver uma mudança aí palavra que eu odeio utilizar, mas talvez nesse meio caiba o mindset. Eu acho que a palavra. Mas talvez
eu acho que nesse caso cabe, mas acho que a gente pode modificar sim, e é bem provável aí que eu e o Darian fica sem emprego. Vamos ter que achar uma coisa. Ainda bem que eu estou fazendo tecnologia e posso programar. O Darian não sei o que ele vai fazer. Então, isso que o Bruno falou é bem importante, tá? Porque assim, o Bruno falou ali na brincadeira, vamos pegar o gancho da cerveja, porque isso é uma coisa importante. Eu vejo muita gente falando assim, pô, Daria, mas eu não quero ser maromba, meu objetivo não é, eu não quero treinar, ou aquele cara assim, pô, eu não gosto de ser musculoso. Gente, quando a gente fala treinar, é para qualidade de vida. Uma coisa é se tu quer ser competidor, tá? Se você quer ter alta performance, daí o troço é diferente. Alta performance não é igual à saúde. Primeira coisa é isso. Sim. Agora, se você quer ter qualidade de vida, o teu treinamento aí é 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e você deve tomar a tua cerveja. Filha, você deve tomar a tua cerveja, você deve fazer o teu lazer. Você não deve deixar de tomar um vinho com a tua esposa ou de você sair jantar e se divertir. Por quê? O condicionamento físico para fins de qualidade ele é diferente do cara que performa, do cara que quer competir, que quer fazer uma maratona, que quer subir num palco para fisiculturismo. Então, são pegadas diferentes. E nesse conceito, a gente consegue colocar um em cada lugar. Mas eu concordo com o Bruno. A gente tem muita gente já com processo degenerativo que a gente tem que correr atrás. As células-tronco tá aí, eu acho que vai acontecer, entendeu? Mas quem não tem ainda, tem tudo para ter uma qualidade de vida boa. Como eu falei, a gente consegue identificar zonas de performance. Isso, sabe, hoje os testes que a gente faz, a gente consegue identificar, ó, se você correr em 140 de frequência cardíaca, tu vai estar usando aí 70% de carboidrato, 30% de gordura, você vai estar sintetizando teu lactato como fonte de energia e você vai correr mais. Pô, gente, é surreal, entendeu? Você trabalhar com o teu corpo como realmente fosse um carro. Você consegue já falo, filho. Você consegue, entendeu? Manipular o teu corpo. Pô, eu quero perder um pouco de gordura, eu quero ganhar mais massa muscular. O que que eu concilio a minha alimentação com o meu treino, com a minha periodização? Sabe? Tiro impacto, não coloco impacto. Qual a angulação? Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada? Então, isso se você for ver, eu falo, a gente consegue brincar com o corpo. Sabe? Mas, claro, tem um momento que você tem que treinar, tem um momento que você tem que fazer a sua atividade. Então, mas isso que o Bruno colocou é perfeito. Você tem que ter espaço para você tomar a sua cerveja, porque isso faz parte da qualidade de vida. O psicológico faz parte. Não tem que ter aquela noia de, eu não vou tomar uma cerveja porque eu vou perder o meu treino. Não. Não, senão você fica doente, você fica refém do corpo, você fica refém da refeição, você fica refém do exercício, e não é esse o objetivo. Ô, Darian, um cara com quase 50, com o joelho meio estourado de jogar futebol desde criança, com o calcânio microfissurado, pelo que eu me lembro de uns 3, 4 anos atrás, que eu fiz uma ressonância, eu acho, que gosta de tomar cerveja, inclusive o Ronaldo Lima, que disse que está esperando as vértebras novas dele ali, deve estar com dor nas costas, é bem mais velho do que eu, que faz cerveja comigo, nós fazemos cerveja, então eu gosto de cerveja, tem chance ainda de se recuperar, de ter esse ajuste corporal que tu falasse? Rafael, tu é um paciente que cai exatamente nas duas filosofias, na minha e na do Bruno. Pô, me senti velho agora. Não, pelo contrário, você é o paciente que a gente tem muito no consultório, é que eu pego mais paciente de joelho, lógico, o Bruno pega mais paciente de ombro. Então, o joelho tem uma artrose mais precoce porque é uma articulação de carga, é diferente do ombro, mas o Bruno pega muito mais lesão muscular de ombro do que no joelho. O joelho não tem lesão muscular. É difícil você pegar uma ruptura de quadríceps, alguma coisa assim, mas no ombro tem muita coisa disso. Mas você entraria nos dois conceitos, por quê? Nada melhor do que a gente disponibilizar da tecnologia em prol do processo degenerativo que você tem, tá? E pensando no varismo que tu falou, para quem não sabe, tá nos escutando, o varismo é a perna para fora, né? Tipo Garrincha? Tipo Garrincha, você aumenta a sobrecarga medial do joelho e um procedimento cirúrgico, tecnológico, onde o Bruno consegue fazer com essa tecnologia dele, a gente calcular o melhor eixo de carga para você tirar a carga do teu compartimento medial e jogar para um lateral, é fantástico. Então a gente entra para o lado degenerativo, o lado tecnológico, caso necessite de uma cirurgia. Mas, por outro lado, a gente consegue mensurar se você está perdendo ou não gordura,
né? Se o treino que você faz é um treino que está catabolizando, você pode perder peso, mas você pode engordar. O pessoal fala, como assim perder peso e engordar? Se você perde peso, mas você perdeu em massa magra, você automaticamente aumenta a percentagem de gordura. Isso é ruim para o teu joelho. Você diminui o músculo no teu aparelho extensor, que a musculatura é o que defende o nosso corpo. Que nem alguém colocou que está esperando as vértebras. Os jogadores de vôlei têm muita lólise e listese, que é a quebra do pedículo da vértebra e escorregamento da mesma. Mas por que eles continuam jogando? Porque a musculatura paravertebral deles e o core, né, é muito forte. Então, esses caras continuam jogando. Eles vão ter dor pós-término da profissão, que é quando a musculatura vai regredir. Então, você é o cara que cairia, o Bruno me complementa depois, mas cairia perfeitamente numa reabilitação esportiva muscular para o teu futebol, mas também cairia num conceito de talvez uma célula-tronco, talvez uma infiltração com viscosuplementação, que hoje a gente faz muito, que é o ácido hialurônico, é o líquido criado em laboratório, mimetizando o líquido sinovial real do joelho, onde ele vai fazer uma proteção na tua cartilagem, estimular o teu condrócito a tentar produzir novamente, né, o ciclo da cartilagem, e com isso a tecnologia vai entrar junto com isso aí. E focando as duas coisas, talvez a tua qualidade de vida seja muito boa, porque a gente tem pacientes com artrose que fazendo fortalecimento, fazendo infiltrações, vivem absolutamente bem. E lógico, daí tu vai dizer para mim, pô, Daria, mas daí eu queria jogar futebol 5 vezes por semana. Daí eu vou dizer para ti, pô, mas daí também, né, a gente tem que ponderar, né? Não, sabe? Mas quanto a isso, pode ficar tranquilo. Eu nunca fiz isso e provavelmente a tendência é não fazer, até porque o meu medo hoje eu gosto muito de jogar futebol, é me machucar, né? Pela idade e tudo mais. Mas estou com um filho de 3 meses, eu preciso pelo menos acompanhar para correr. Eu moro numa chácara, o bicho vai se meter no meio do mato, descer o morro, eu preciso estar acompanhando. Então eu preciso dessa energia, eu preciso desse joelho direito aqui. E outra coisa, agora tu chamou a atenção, uma das coisas que a gente bastante atende, vai cair tanto na minha área quanto na do Bruno, são papais novos. Por quê? Tu imagina quantas vezes você faz agachamento e levantamento de carga no teu dia a dia? Difícil, né? A não ser que você faça crossfit. Por isso que eu acho que o crossfit é muito bom, funcional muito bom, porque eles mimetizam os movimentos diários do dia a dia. Quando o teu filho começar a crescer, ele vai começar a ganhar peso. E você vai continuar com agachamento e com elevação para pegar ele. Você, se não tiver um condicionamento legal, você vai começar a subir escada com ele. Você vai começar a botar ele na garupa. E isso aí, você necessita de força e potência. E se a tua massa muscular é ruim, ela é fraca, você vai procurar o Bruno com uma dor no ombro, por repetição e carga de ficar levantando o filho, e vai me procurar por agachamento. Exatamente, mas é o que acontece. Completo. Exatamente, mas isso aí é rotina. Olha aqui, ó, eu tô fazendo uma live, ó, ela me empurrando nas costas aqui, ó, entendeu? Sim. Isso aqui é o nosso cotidiano, é levantar, e eles vão ganhando cada vez mais peso. Aqui tá com 5 anos, mas eu tenho que carregar dormindo pro quarto, quando dorme na sala. E isso vai ser uma rotina de todos nós pais, né? E quanto mais eles pesarem, a gente tem que estar mais condicionado, né? Tá certo. E dorme. Pois é, fica cansado e dorme. Brunão. Né? Como é teu nome? Antonella. Antonella, que nome bonito, hein? Vou te apresentar o Otto. Vou te apresentar o meu filho. Viu? Viu? Só que ele é pequenininho para ti, ainda só tem 3 meses, vai fazer 4. Deixa eu ver, pessoal, nós estamos aqui. Oi, desculpa, Antonella. Ele falou que ela é muito amiga do Bruno, do Heitor do Bruno também. Ah, tá. Do meu filho, Não? O filho dele vai ser muito amigo da Gabriela. Que o teu filho é verdade. A irmã dela, que tem 9 meses. Da... A minha outra filha. Tem 9 meses? Eu tenho uma Gabriela também, Antonella. Olha, ó. Viu? Eu tenho uma Gabriela. Olha lá, agora olha lá, vai ver se o Antonella. Olha lá, Antonella. Opa, juntou tudo. Ele não tá ouvindo, que ele tá no fone de ouvido? Dá tchau pro Gabriela, Antonella tem 27. Oi. Tchau. Pronto. Tchau. Valeu, gente. Tchau.
Participação Tchau. especial dos filhos. Isso é Olha bacana. aí. Primeira vez que acontece. Adorei. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que eu tomei demais o tempo de vocês. Eu prometi uma coisa mais curta. E nós evoluímos bastante. Teve o Thiago, perguntou se pacientes pós-Covid com redução de força muscular podem evoluir para lesões mais importantes. Brunão, quer falar essa? Na verdade, a gente não sabe bem ainda, né, Rafael, o que o Covid é, se é uma doença vascular, sistema respiratório, ou também neuropático, neurológico, né? A gente está vendo cada vez mais pacientes com doenças neuropáticas, neurológicas, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico com Covid. Já está se chegando à conclusão que é uma doença mais vascular, que afeta pulmão. É difícil da gente responder essa pergunta de algo que a gente não sabe. A gente não sabe nem que remédio dá para Covid ainda, né? Quando muito dizer o que vai acontecer. Mas sim, a gente tem pegado no consultório alguns pacientes com algumas dores musculares de forma inexplicável, algumas atrofias musculares, tá? Da nossa parte, os pacientes que a gente tem pego e conversado com outros cirurgiões de São Paulo, muitos têm algum tipo de uma neuropatia periférica. O que é uma neuropatia periférica? Os nervos, que são os cabos de luz, os fios elétricos, tá? De alguma forma, o Covid um dos voos que vai do cérebro para algum músculo, tá? E esse paciente pode ter dor e pode ter atrofia. Tanto que o fato do paciente, né, não sentir cheiro, muito provavelmente é porque faz uma alteração no nervo olfatório, o nervo que sente o cheiro. Os pacientes perdem o gosto por uma alteração neurológica. Esse mesmo perda de sensibilidade pode acontecer em outra parte do corpo. A gente está bem atento, eu sempre pergunto quando a gente tem algo um pouco diferente, se o paciente teve coronavírus há algum tempo. O problema é que é algo que pode acontecer às vezes 3 meses depois, então vai demorar um pouquinho para a gente dar essa resposta. Não, bacana. Puxando o gancho, Rafael, só para complementar, que eu acho uma coisa bem importante. Para todo meu paciente que eu faço esse teste de esteira para performance, eu estou pedindo para ele uma avaliação cardiológica, porque o pós-Covid está sendo identificado muita miocardite, porque o coração também é um músculo. Uhum. E a miocardite é uma das causas de morte súbita em pacientes pós-Covid jovem. Então, uma das causas de morte súbita é a miocardite. Então, todo paciente que vai fazer o teste de esforço, eu peço para ele passar no cardiologista, fazer uma avaliação cardiológica justamente para, no esforço, a gente não ter nada de surpresa, né? Mas como o Bruno falou, a gente ainda... São coisas que estão aparecendo. Tanto que todos meus atletas aqui do futsal que tiveram Covid, eles passaram no cardiologista, fizeram toda a avaliação cardiológica para o cardiologista liberar eles para jogar a liga agora. Dicas bem interessantes, hein? Bem interessantes. Meus caros, quero agradecer demais a conversa com vocês, foi muito bom. Se deixar, a gente vai ficar aqui mais 3 horas, mas o meu celular não vai aguentar a bateria disso tudo. Aprendi muito com vocês hoje, foi muito bacana. E mais uma vez, quero agradecer a disponibilidade de vocês, a participação especial dos filhos de vocês foi muito bacana também. Iluminou aqui a nossa live. E é possível que eu faça, repito, convite mais adiante, porque estou vendo que a gente tem muito assunto para conversar, o pessoal estava bem interessado. E se vocês quiserem deixar uma palavra de vocês, quem quiser seguir vocês, como é que faz? Brunão? Eu estou mais lá no LinkedIn, então, Rafael, o Instagram não é uma mídia social que eu uso muito, eu uso mais o LinkedIn, então quem quiser me seguir, me segue lá no LinkedIn, Bruno Gobato, é fácil de achar. Tem aqui, né, no Instagram, mas aqui não é uma mídia que eu estou tão ativo, mas cada um, acho que eu e o Daria a gente faz uma dupla interessante, porque eu trabalho lá no LinkedIn e o Daria trabalha aqui no Instagram. Então, muito assim legal, a gente domina o mundo. Então, eu tô mais no Instagram, o Bruno já falou, né? Eu tô mais no Instagram aqui, tô postando bastante coisa assim, até tô me inteirando um pouco, não era tanto da tecnologia, mas convivendo com o Bruno, a gente acaba entrando um pouco mais nessa área e tô gostando, mas foco bastante no Instagram.
E quem quiser seguir ou quiser fazer qualquer tipo de pergunta aí sobre joelho, medicina esportiva, o que tiver de dúvida, os exames que a gente faz, fica à vontade. Tá certo, muito legal. E prometo que voltando para o meu filho vindo para casa, eu vou lá procurar vocês para dar uma geral, ter condições de carregar esse guri, agachamento e ombro e tudo mais, sem maiores preocupações. Aí eu aproveito e pego a camisa com o Darian lá. Ah, vou mandar para lá, vamos ver se tu tem sorte. Vamos ver. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que assistiu e muito obrigado especialmente para vocês dois. Um grande abraço e a gente se cruza por aí. Obrigado pelo Falou, convite, pessoal. Brunão, Rafael, forte Valeu, abraço. Obrigado, valeu. Abraço. Até amanhã.